Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, Anitta. Sejam bem-vindos a esse tempo de oração, de conexão com o Pai. Seja bem-vindo, Clivânia. Você que acredita que a palavra de Deus, ela tem o poder de mudar, de transformar. Você que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Você que acredita em milagres. Você é bem-vindo. Eu não sei o momento que você está passando na sua vida neste momento, mas nós estamos aqui para trazer uma palavra direto dos céus para o seu coração. Amém? Então, se você estiver próximo à Bíblia aí, ó, fica à vontade. Pega a palavra e logo nós vamos iniciar, amém? Eu vou colocar essa música para vocês ouvirem. Ela é linda, ó. Tá falando o quanto Deus nos ama. Ele te ama. Ele te ama. E o tanto que Ele me quer. Ele me amou. Ele te ama, mesmo que outras pessoas não. Ele te amou desde o início. Ele te amou porque Ele projetou você desde o ventre da sua mãe. Cada característica sua, cada parte do seu corpo, seu tom de pele, sua cor de cabelo, tudo foi feito pelo Pai. Ele parou o que Ele estava fazendo para fazer você. Então, você é amado. Não importa se você sente o contrário, se outras pessoas falaram o contrário para você. Ele te ama. Às vezes está num momento que você não está se sentindo amado. Às vezes você não foi amado pelas pessoas mais importantes da sua vida. Às vezes você não se sentiu amado pelo seu pai, não se sentiu amado pela sua mãe. Às vezes, nesse momento, você não está se sentindo amado pelo esposo, por um amigo. Mas o amor dele, não muda. O amor de homens pode até mudar, mas o dele não. Tua graça é o oceano, estamos afogando. Você pode dar um grito de vitória para Jesus por isso. Gente, vocês são preciosos. São uma joia rara do Senhor. E Ele te ama. Ele sempre te amou. A Bíblia diz que o Senhor nos teceu no ventre da nossa mãe. E você foi feito por Deus. Segurança, esse é nosso guarda. Você é amado. Você é amado. Estamos trabalhando. Boa tarde, Dite, Leonardo, Tatá, Renata. Sejam bem-vindos. Nesse nosso momento de oração, esse momento de conexão com Deus. Amém? Esse é o momento de nós pedirmos a direção do Senhor para o restante do dia. Sejam bem-vindos. Eu não sei o que você está passando na sua vida agora. Pode deixar isso aqui de oração. Nós vamos orar por você. Oração do meio-dia, né? Oração de conexão com o Senhor, de repreender todo o mal, tudo aquilo que está sobre a sua vida. Amém? Então vamos lá. Se você está às vezes emocionalmente abaixo com alguma coisa que aconteceu, às vezes depressivo, ansioso, nós vamos orar pela tua vida. Amém? Mande essa live para um amigo, para uma amiga. Você sabe que está passando por um momento difícil da vida. Seja a bênção na vida do seu irmão. Amém? A graça é o oceano, estamos afogando. Você é um plano de Deus. Você às vezes pode até não sentir
planejado por homens, mas você foi planejado por Deus. Você foi planejado por Deus. E Ele tem um plano na sua vida. Eu falo que o plano de Deus na nossa vida é tão incrível, porque eu falo por mim. Eu já passei por várias situações, por várias situações que não era para eu estar aqui hoje. Desde o ventre da minha mãe. Situações difíceis na gravidez, no parto, depois durante a vida, mas o Senhor sempre esteve ali. Sabe o que é interessante? Que Deus, Ele está, mesmo quando às vezes nós não queremos Ele. Porque das vezes nós estamos vivendo a nossa vida, né? E nós estamos vivendo a nossa vida, fazendo as coisas que nós queremos, mas Ele está ali, né? O amor dele está ali. Eu falo que é pai e a mãe conseguem entender um pouquinho do que é o amor de Deus. Você que é mãe, você que é pai, você deixa de amar o seu filho porque ele fez mal criou, respondeu mal, às vezes não fez uma tarefa? Não. Você vê pai e mãe, mesmo o filho, sendo às vezes até uma pessoa difícil, de convivência, às vezes desobediente, às vezes, né, dá um pouco de dor de cabeça, mas pro pai e pra mãe é o filho dele. Ele continua amando, continua o quê? Cuidando. Não é verdade? Assim é Deus conosco. Só que lembre-se, Deus é perfeito. O amor dele é muito maior do que o nosso, como pais, né? Porque o amor dele é um amor perfeito, que não espera nada em troca. O amor de Deus é aquele amor que não espera nada em troca, né? Diferente às vezes dos nossos, né? Quando você tem um amigo, ele espera alguma coisa de você. Quando você tem um relacionamento, essa pessoa espera algo de você, né? E o amor de Deus, ele nos ama, né? Nos ama a gente sendo o que a gente é, com as qualidades, com os defeitos. Ele continua nos amando, amém? Ele continua. Então, o que eu quero dizer pra você nesse dia é que você é amado, que você é escolhido, que Deus tem um plano na sua vida. Por isso que você tá aqui hoje, amém? Você não tá aqui por acaso. Oi, Antônia. Oi, Ender. Deus tem um plano na sua casa. Deus tem um plano na sua vida. Amém? Paz. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Esse horário é um horário... Vocês sabem que existem orações em horários específicos que tem aí uma mudança no mundo espiritual? Por isso nós estamos ao meio-dia. Ao meio-dia, porque esse horário é o horário de destronar todo o poder das trevas. Amém? Tudo aquilo que está prendendo a sua vida, tudo aquilo que está te entristecendo, tudo aquilo que está lutando contra a tua casa, contra a tua família, contra os seus filhos, contra você. Amém? Nós vamos orar por você. Você está passando por algum problema de saúde, às vezes algum problema emocional. Eu costumo dizer que os problemas emocionais são piores do que os de saúde física. Porque a saúde física a gente consegue identificar, o médico consegue. Você vai lá no médico, ele vai identificar e ele vai te passar um remédio. Amém? Não é assim? Não é assim que acontece? Quando a gente não tá bem de saúde. Você vai lá, doutor, eu tô com dor na garganta. Aí o que o médico vai fazer? Vai te dar um remedinho pra dor de garganta. É ou não é? Igual, teve uma vez que eu fiquei ruim com dor de garganta, mas fiquei mal. E aí o que o médico me deu? Ele me deu um antibiótico. Eu tava com infecção na garganta, certo? Então quando a gente tá doente, o médico vai lá e nos dá um remédio. Mas quando essa doença é emocional, quando é algo que você carrega, às vezes alguém que te maltratou na sua infância, fez algo com você, te desprezou, né? Isso causa uma ferida. Às vezes alguém te rejeitou, te abandonou, e essa ferida fica ali. E muitas das vezes a gente não consegue identificar. E aí vem os sintomas, né? Porque quais são os sintomas? A gente fica agressivo,
a gente fica indisposto, depressivo, ansioso. São sinais de doenças nas emoções. Ansiedade é a preocupação com amanhã, né? E o tanto que quem, assim, a gente, quando você não busca Jesus, é normal ficar ansioso, não é, gente? Porque para pensar, o tanto tá desafiador o dia de hoje, não é verdade? Então, tá desafiador, a gente não sabe o dia de amanhã, cada hora aparece uma coisa. E realmente a gente, às vezes, se preocupa, né? Quem tem família aí. Mas quando nós acreditamos no Senhor e nós entregamos isso para Ele, o Senhor, Ele cuida, né? Quando a gente aprende a entregar. Muitas das nossas preocupações da manhã não acontecem. É só uma preocupação mesmo. Coisa da nossa cabeça, né? Eu falo que quando nós estamos debaixo aí do Senhor, da presença de Deus, aí você fala pra mim, Paula, todo mundo é filho de Deus, né? Todo mundo é criatura de Deus, tá? Todo mundo é criatura, todos nós somos criaturas de Deus. Quando que eu me torno filho de Deus? Quando eu aceito Ele como único Salvador na minha vida. Aí eu passo a ser filho. Amém? Eu sou filho quando eu aceito Ele. Quando eu entendo que Ele é o único Salvador da minha vida. Amém? Então, a partir daí, que Ele vai conduzir você de mais próximo. Ele sempre te amou. Você desobedecendo, você não querendo Ele, sempre te amou. Mas quando você busca Jesus, você está debaixo de uma proteção. Pensa que está caindo uma chuva e tem um guarda-chuva. É como se Jesus fosse o guarda-chuva. Você está aqui, ó, o guarda-chuva está aqui e a chuva vindo. Amém? Então, quando você aceita Jesus, quando você busca Jesus, você está debaixo de uma proteção, como se tivesse um guarda-chuvinho aqui. É a chuva vindo e ela passa de um lado, passa do outro, mas não pega em você. Você está protegido. Essa é a diferença, tá? Não é todo mundo filho de Deus, todo mundo é criatura de Deus. Ser filho precisa aceitar a paternidade dele. Amém? Pensa que uma pessoa não... Esses dias eu ouvi uma pessoa que pediu para tirar o registro do pai e da mãe. Foi uma situação assim. Então não aceitou aquela paternidade, aquela maternidade. Ele foi na justiça e tirou. É o direito que ele tem. E Deus nos deu o livre-arbítrio, né? E Ele nos dá o livre-arbítrio todos os dias para escolher aquilo que a gente quer para a vida. A diferença de Deus e do mal, do inferno, é essa. O inferno, ele entra na sua vida para matar, roubar e destruir, não te pede licença. Deus não. Deus, ele é educado. Ele espera você abrir a porta e pedir para ele entrar. Então, se você quer ser filho, você precisa aceitar Jesus. Paula, não aceitei Jesus. Não aceitei Jesus na minha vida. Então, você é criatura. Aí você fala, não, Paula, mas eu acredito em Deus. Mas você já declarou Ele como seu único Salvador? Ou você acredita em outras coisas? Em que você acredita? Quem você acha que quem é o único Salvador da sua vida? Tem gente que pensa que é o João, a Maria, o Zé, né? Então eu fico debaixo da cobertura de Deus. Às vezes o dinheiro também, né? Tem muita gente que idolatra o dinheiro, né? Tem gente que idolatra o marido, a mulher, os filhos, né? Então, para você estar debaixo da proteção de Deus, você precisa aceitar Ele e declarar Ele como o único Salvador da sua vida. Amém? Então, eu já vou começar a fazer a leitura da palavra. Mas quando nós aceitamos Jesus, é como se fosse um pintinho debaixo de uma galinha. Quem já viu galinha aí? É como o pintinho fica debaixo da asinha da galinha. Ele fica protegendo, né? E por que a galinha coloca ali? Porque tem muitos animais que podem comer o pintinho dela. Então o que ela faz? Ela coloca debaixo das asas dela para proteger. Amém? E mais do que qualquer outra bênção que o Senhor possa te dar. Isso Ele dá. Amém? Igual um pai não dá presente pro filho. Você que é pai e mãe, fala aí. Você não tem o prazer de dar um brinquedo pro seu filho? Você não tem o prazer de dar coisas pro seu filho? Tem. O Senhor ele tem prazer de nos presentear com as bênçãos dele. Mas muito mais importante do que qualquer bênção que o Senhor possa te dar é a presença. É a presença do Senhor. E por que isso?
Porque a presença é que nos dá vida. Pensa assim, um peixe. Quem já viu um peixe na água? Quando você pega um peixe, ele fica dentro da água. Quando você tira ele, o que acontece? Ele tá vivo, você tira ele da água. Mas quando você tira ele da água, ele morre. Por que isso acontece? Porque ele depende da água para respirar. Amém? Assim somos nós longe de Deus. Nós perdemos a vida. Você fala, não, Paulo, mas eu tô aqui, eu tô viva. Estar com os olhos abertos não significa que você tem vida. Amém? Você pode estar, seus batimentos cardíacos podem estar batendo. Você pode estar com os olhos abertos, andando, falando, mas não necessariamente que você tem vida. Porque a vida é dada por Deus. A vida é dada por Ele. Quer ver um exemplo? Quantas vezes vocês não viram aí artistas, pessoas assim que estão no auge da carreira, no auge da vida, da carreira, que precisam se internar em clínicas para cuidar de si, que estão com problemas emocionais. Quem aqui já viu? A gente teve um cantor famoso há um tempo atrás que ele passou mal no palco, precisou sair. A gente teve alguns artistas, né, que precisam. E aí você vai explicar. Às vezes você fala assim, Paulo, meu problema é que eu não tenho dinheiro. Meu problema é que às vezes eu não tenho, eu tenho um problema de saúde. Às vezes a gente fica pensando isso, né? Por isso que eu não me sinto bem, né? Mas, e quem tem tudo? Igual esses artistas, eles têm dinheiro, têm fama, têm o que eles querem. Né? Todo mundo quer ser reconhecido, respeitado. Pode comprar o que quer, pode andar no carro que quer, pode morar onde quer. Pode se relacionar com a pessoa que quiser, se for homem, pode se relacionar com a mulher que quiser. Se for mulher, pode se relacionar com o homem que quiser, porque ele frequenta muitos lugares, então acaba conhecendo muitas pessoas, então ele tem oportunidade de escolha, né? Tem mais oportunidade de alguém que está em evidência do que alguém que não está, não é? E por que essa pessoa precisa parar a vida para cuidar das emoções? Esses dias um cantor muito famoso aqui na minha cidade estava em depressão. Uma pessoa que tem tudo, gente. Tem uma família abençoada, os pais são ótimos. Tem tudo, dinheiro, fama, tudo. E por que essa pessoa está mal? Falta da presença de Deus. É falta de buscar Jesus. Porque é a presença dele que nos dá, que nos alimenta, que nos faz ter vida. É a conexão direta com o Pai. Amém? Eu vou fazer a leitura da palavra, você que quer entregar sua vida para Jesus hoje, eu vou fazer oração para você entregar. Amém? Fica aí, e após a palavra, eu vou fazer a oração. Você que deseja entregar a vida para Jesus, que você falou, Paulo, eu nunca declarei isso na minha vida, eu não sabia, às vezes eu já vim de um lugar que me ensinaram de Jesus, mas eu nunca declarei. Porque às vezes você veio de uma religião que tem Jesus, mas você já declarou que você aceita Ele? Né? Eu tenho que declarar. O mundo espiritual ele funciona porque a gente falando. Então eu preciso declarar que Jesus é meu único Salvador. Amém? Então vamos lá? Hoje eu vou fazer a leitura da palavra em Provérbios 10. Amém? Então você que está com a sua Bíblia, fique à vontade para pegá-la. Boa tarde, Roseli, Lourdes, Maria, sejam bem-vindos. Estou fazendo a leitura da palavra, direcionamento de Deus para o nosso coração no dia de hoje. Amém? Então vamos lá. Provérbios 10, vamos para o versículo 11. Então vamos para o 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca do ímpio abriga violência. Olha, está falando a palavra. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca do ímpio abriga violência. Quando fala de violência, está falando de alguém que o quê? Que não respeita ninguém. Alguém que é muito de, às vezes, fazer o mal pro outro. Às vezes por pouco, né? As pessoas hoje estão, às vezes, com um carro que bate, estão brigando, estão com tantos discórdias, né? Coisas que às vezes a gente consegue resolver conversando. Então, quando fala de violência, a gente vê pessoas que do nada, né, são agressivas. E violência não é só agressão física. A gente falou também de palavras, né? Às vezes tem palavras que doem mais que muito tapa. Você que é casado aí, ó.
Você que é casada, você que é casado, às vezes numa hora de nervoso, tem gente que não é fácil, né? Lidar com uma pessoa, porque a pessoa tem uma educação diferente da sua, a pessoa é diferente de você, então tem hora que a gente estressa mesmo, é normal, é ou não é? Tô falando alguma mentira? Ou só eu que estresso de vez em quando? Então, isso faz parte, né? Mas é o que a Bíblia tá falando aqui, ó. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca do ímpio abriga violência. Então, em uma situação que pode gerar uma violência, a gente tem que amenizar, né? Em vez de discutir, em vez de brigar e tentar achar uma solução. Porque a violência, ela não vai nos levar a lugar nenhum, né? Se o carro bateu, o que você vai fazer? Já bateu. Tem que tentar achar a solução, né? O xingamento e a agressão física, ela não vai nos levar a nada. Então, a questão aqui está falando que o ímpio, ele provoca violência, por quê? Ele vai não tomou, levou, né? Então, fulano fez isso pra mim e eu vou fazer isso pro outro. Só tem uma questão. Vocês sabiam que as guerras, elas começam assim? As pessoas começam primeiro pensar diferente, não é? Aí depois começa uma briga de poder. Quem é mais forte? É você ou eu? É muito ego. Eu quero provar que eu sou mais forte que você. Eu quero provar que eu sou melhor que você. Que eu tô certo, você tá errado. É ego. Né? É ego. Porque às vezes a pessoa tá errada, mas tem coisa que não vale a pena. Melhor deixar pra lá. Às vezes você vai criar confusão por algo que não vale a pena. Não é? Existem situações que é melhor deixar pra lá. Então aqui que a palavra tá falando, amém? Aí ele fala, a sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. O que tá falando aí? Sobre educação, né? Quem tem filho, aí nós estamos vivendo uma fase de que as crianças não estão fazendo o que elas querem, né? A gente for olhar aí as outras gerações, as crianças tinham limite, as crianças eram educadas. Hoje não, hoje grande parte, né, das crianças hoje fazem o que bem entende. A gente vê isso no dia a dia, né? Então, é o que a Bíblia está falando, né? Quando fala de vara, a gente não está falando em bater em criança, em agressão. Está falando em ele ter uma punição por aquilo que é errado. Se você explicou que aquilo é errado, e a criança, ela não obedeceu, ela precisa ter uma punição para ela saber que aquilo ela não pode fazer. E não é agressão, às vezes é um castigo, tirar alguma coisa que ele gosta, né? É que ele entenda que aquele comportamento não está correto. Amém? O que eu vejo hoje é muitos pais, com essa situação da mulher também trabalhar, né? Muitos pais, a mãe trabalha, o pai trabalha e a criança está sendo educada por ninguém. Porque fica na escola o dia inteiro, né? Quando chega em casa, os pais estão cuidando da vida, estão cansados e não tiram tempo para conversar com essa criança, ensinar o que é certo e errado. E no fim de semana está todo mundo cuidando da sua vida, né? Então, aí a gente tem crianças mais mal educadas, no sentido de que elas querem chamar a atenção daquilo que está faltando dentro de casa, tá? Então, eu estava vendo uma reportagem esses dias que os pais que abandonam os filhos emocionalmente também terão punições, olha. Por quê? Foi comprovado legalmente que não é só a questão financeira, não é só você dar pensão para o seu filho, mas o emocional também, ele é importante. Então você que é pai e mãe, entenda que a sua presença é importante. Entenda que é importante você participar da vida do seu filho, da sua filha. Amém? E aí, você educar para que ele seja um adulto, né? Um adulto de acordo com que, né? Eu penso que os pais sempre querem que os filhos sejam melhores que ele, né? Se seu filho para alcançar algo melhor que você, ele vai precisar ser preparado. Eu costumo dizer que os pais, eles são os treinadores dos filhos. Então, existe uma diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas que não são bem-sucedidas, tá? Geralmente, a pessoa bem-sucedida, ela prepara o filho. Então, geralmente, pode reparar, pessoas bem-sucedidas, sempre os filhos estão em atividade de competição, estão sempre se desenvolvendo, estão sempre fazendo tarefas, justamente para desenvolver habilidades. Né? E pessoas que às vezes não têm, né, não têm um recurso, às vezes não tem recurso financeiro mesmo,
Mas às vezes não dá tarefa. E quando eu falo de tarefa, gente, de exercitar, não é só, às vezes, Paula, às vezes eu não tenho dinheiro para pagar um futebol, às vezes eu não tenho dinheiro para pagar um tutor, mas você pode jogar futebol, né? Você pode ensinar coisas no dia a dia pro seu filho. Então, dentro da sua possibilidade financeira, educar e ensinar. Entenda que os amigos e os professores não são os pais, eles precisam de você. Bem, vamos continuar aqui. Estamos no 14. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Ele está falando. Aqui, ó, os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite de ruína. O que está querendo dizer aqui, gente? Que o sábio é uma pessoa que busca o quê? Aprender. Que ele não fica parado na vida dele, ele busca conhecimento. Seja com pessoas mais velhas, seja através de cursos, seja... Hoje eu falo que nós estamos vivendo, né, uma era de que tá aí, a gente tem internet, a gente tem muita coisa de graça. Então, muito é uma questão de interesse mesmo. Então, tá falando, ó, os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Então, o insensato é aquele que não busca, né, ter conhecimento, então ele só vai falar de coisas que não vão, o quê? Não ajudar ele e ninguém. Né? Coisas que não vão fazer ele ir pra frente, só ir pra trás. Quando fala de ruína, é que é uma pessoa que não vai ter sucesso. O que é ruína? Vou até olhar aqui no dicionário. Vou até entrar aqui. Vamos ver aqui no dicionário o que fala sobre ruína. Ruína, vamos ver aqui. Ruína. Significa o ato ou efeito de desmoronar ou desabar. Os restos de edifícios desconstruídos, um estado, perda, tô falando de perda. Então tá falando tá falando que o sábio ele tem sucesso e o insensato ele não vai ter sucesso na vida. Amém? Então aquele que busca conhecimento ele vai ter sucesso e aquele que não busca ele não vai crescer na vida. Amém? E isso, gente, é muito interessante, porque às vezes a gente fica falando que Deus não dá as coisas pra gente, sabe? Às vezes a gente tá esperando uma bênção de Deus, mas o que a gente tá fazendo pra Deus nos dar? Porque às vezes Deus não dá algo pra nós porque nós estamos prontos. Porque às vezes aparece uma oportunidade, se você não tá pronto, você perde ela, né? Então é muito importante essa questão. É uma decisão. O sábio, ele decide ser sábio. Amém? Ele busca conhecimento, ele busca evoluir. Tá? Então pense nisso. Então, se tem algum lugar que você quer chegar, você vai precisar fazer algo. O que você tem até hoje é baseado naquilo que você tem conhecimento até agora, até hoje. Se você quiser alcançar novos lugares, você vai precisar ter novos conhecimentos. Por isso que falo que o sábio ele busca conhecimento, porque ele sabe que para ele crescer, para ele subir, ele vai ter que adquirir novos conhecimentos. E aí, quando a gente fala de insensato, o que é? Aquela pessoa que só reclama, só fica falando, porque o salário tá ruim da empresa, mas não faz nada para melhorar, não faz um curso, não faz, né? Não faz nada diferente. Então ele não vai crescer. Amém? Deus, ele é o Deus de milagres. Então Deus ele faz aquilo que eu e você não conseguimos fazer. Aquilo que nós conseguimos fazer, Deus não faz não. Deus ele faz o milagre. Amém? Todas as pessoas que Deus usou muito na Bíblia foram pessoas que estavam em movimento. Não eram pessoas que estavam paradas. Todas as pessoas usadas por Deus foram pessoas que estavam em movimento. Deus abriu a porta. Deus apresentou pessoas. Então, se você quer mudar de vida, comece a se movimentar naquilo que você consegue fazer hoje. É ver no YouTube uma aula? É no YouTube. Às vezes você não tem dinheiro. Paula, eu falando uma realidade minha. Eu dei uma engordada. Eu tô uns 10 quilos acima do meu peso. Então, eu não sou muito fã de academia. Eu não gosto. Eu gosto de fazer atividade livre. Então, o que eu faço? Faço caminhada. Então, às vezes você tá aí do outro lado falando, eu tô gordinha, igual eu tô, sabe?
Mas eu não tenho dinheiro pra academia. Mas você pode fazer caminhada, né? Caminhada, você coloca um tênis e vai andar. A gente tem uma escolha todos os dias de se alimentar da maneira que a gente... Paula, mas eu não tenho recurso. Gente, a gente escolhe. Eu falo por mim. Às vezes a gente pode comer uma salada, mas prefere comer uma coisa mais gordurosa, uma coisa com mais açúcar. Então, existem coisas que só vão mudar na nossa vida quando nós decidimos mudar. Amém? Então, vamos lá. Vamos para Provérbios 17 agora, o 11 e 17, tá? Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida. O que é disciplina, gente? É obediência, né? A Bíblia fala muito sobre obediência. Deus, ele não derrama as bênçãos para pessoas desobedientes. Você que não obedece a sua mãe, você que não obedece ao seu pai. Às vezes você fala, mas eu tenho uma certa idade, mas eles têm uma autoridade sobre você. Você precisa respeitar a autoridade deles na sua vida. Pai, mas meu pai e minha mãe não foi presente. Meu pai me bateu. Não sei quem foram os seus pais, eu não sei o que eles fizeram com você. Amém? Mas eles têm uma autoridade dada por Deus. Então você precisa respeitar a autoridade deles, senão você não avança na vida. Às vezes você fala assim, mas Paula, eu sou adotada, eu nem conheço meus pais. O que eu tenho pra dizer pra você? Que a sua mãe, ela chamou tanto, que ela viu que ela não tinha condições de cuidar de você. Então ela deu pra alguém que tinha condições maiores. O amor dela foi tão grande, mas foi tão grande, que ela te deu pra uma outra pessoa que tinha uma condição melhor, pra você ter um futuro melhor. Isso não é abandono. Sabe o que é isso? É amor. Se você é adotado, entenda que você é amado. Porque às vezes você veio em um momento da sua vida que estava, às vezes, uma confusão mental, emocional, financeira, às vezes várias, e essa pessoa não tinha condições de cuidar de você. E ela entregou para alguém que quis te criar, que decidiu te amar, que decidiu te educar. Amém? Então você é amado. E aí você tem que dar graças a Deus, você tem duas mães. Você tem a mãe que te criou e a mãe que você nasceu. Tá bom? Então vamos continuar aqui. 18. Quem escolhe o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. Quem espalha a calúnia é tolo. Gente, o ódio, quando a gente fala de ódio, né, de ressentimento, eu quero dizer a você que só faz mal pra você. Então, a boca fala que o coração tá cheio. Então, se eu tô falando mal de alguém, que às vezes te feriu, às vezes a pessoa fez alguma coisa pra você, amém? Quem aí nunca foi ferido, né? Às vezes um relacionamento que a pessoa fez algo, chateou, um colega, um amigo, um colega de trabalho, isso acontece, não é? Acontece. Só que quando você fica guardando ressentimento daquela pessoa, a sua vida não avança. Sabia? Sabiam disso? Que não é sobre ela, é sobre você? É. Porque cada vez que você fala, o seu cérebro não sabe o que é mentira e verdade. O que vai acontecer? O seu cérebro é o que está acontecendo naquele momento. Você, em vez de avançar, você vai estacionar. Você para. Porque você está revivendo o passado. Não tem aquele ditado que quem vive de passado é museu? É isso que acontece. Quando você tem mágoa, quando você tem ressentimento, quando você fica parado, né, naquela situação, você realmente está parado, a sua vida para. É como se você estivesse carregando a pessoa assim na sua cabeça. Peso. Não avança. Você não avança. Você só fica remoendo o que a pessoa fez com você. Fica remoendo o que fizeram com você. Eu tenho um ditado que eu falo assim que a gente nunca perde. A gente sempre ganha ou aprende. Até nas situações difíceis a gente aprende. Na verdade, nas situações difíceis são as situações que nós mais evoluímos, que nós mais crescemos na vida. Então, às vezes, essa pessoa fez algo por você e é uma oportunidade de você ver o que você consegue aprender nessa situação, em vez de guardar ressentimento e rancor. Toda porta que fecha é um novo momento da sua vida. Por esses dias aconteceu uma situação na minha vida e teve uma porta que foi fechada. E eu sorri e agradeci. Falei, bom, Deus tem algo novo pra mim. Porque quando uma porta se fecha, Deus ele abre uma maior. Deus ele abre uma melhor. Entenda isso. Às vezes você tá chateado que alguém fez isso ou aquilo com você. E às vezes aquela pessoa foi até usada por Deus para tirar dessa situação que você tá vivendo e ir para uma situação melhor.
Mas para você viver, você precisa entender, aprender e olhar para frente. Enquanto você estiver agarrado no passado, você não avança. Então, o perdão não é para o outro, o perdão é para você continuar vivendo a sua vida de forma leve, em paz. O perdão nunca foi para o outro. Nunca foi para o outro. Sempre foi para você. E deixar ele viver a vida dele. Porque, gente, vamos lá. O que a gente planta, a gente colhe. É ou não é? O que a pessoa fez com você, ela vai pagar. Você não precisa preocupar com isso. Porque esse comportamento dela não é só com você, é com outras pessoas. Então, vai vir. A hora dela vai vir. Entregue pra Deus. E deixa ela no seu passado e olha pra frente, pro futuro. A gente vê muita assim, casos de casais que se separam, né? Fica uma brigaiadinha, um tentando, né? Tentando machucar o outro, usando criança. E aí você vê que a pessoa não avança. A gente vê que pessoas maduras resolvem seus problemas e continuam vivendo. Amém? Então é isso que eu queria falar com vocês hoje. Perdoe. Perdão não é pro outro, perdão é pra você. Não significa que a pessoa merece, gente. Às vezes a pessoa tá errada mesmo. Às vezes a pessoa tá errada. Amém? Às vezes ela tá errada. Às vezes ela realmente foi picareta com você. Realmente ela foi pilantra com você. Só que quando você perdoa, você se livra. E você avança. E essa pessoa, não preocupa não. O que ela plantou, ela vai colher. Daqui a um tempo você vai ver como ela vai estar. Não adianta. Uma coisa bem simples. Me fale aqui um político que termina a vida bem. Vocês já viram? Que eles entram dizendo que vai fazer as coisas pro povo, e a gente sabe que não faz. Qual que é o fim da vida dessas pessoas? Você vê que não é boa, por quê? Porque é dinheiro de pessoas, por exemplo, a pessoa às vezes se apropriou de algo que não era lícito, né? Dinheiro de saúde, dinheiro da população. Então o que acontece? Ela vai pagar. Ou termina com uma doença muito triste, ou ela às vezes acaba falindo sem nada no banco. Então, deixa eu dizer pra você, que a pessoa planta, ela vai colher. Você pode ter certeza. Perdoa ela, libera perdão e viva a sua vida. Avance. E deixa essa pessoa lá no passado. Amém? A depressão é isso, vocês sabiam disso? A depressão é prisão no passado. Tá agarrado com algo no passado. E aí não consegue viver e olhar pra frente. Amém? Então vamos lá. Vamos no 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Tanto, né, gente, que às vezes num momento de raiva, você que é casado, né, você sabe muito bem disso. Tem hora que você não tá com seu companheiro, que a sua vontade é falar, some na minha vida. Não é? Não tem? E às vezes nessa hora, você solta uma palavra. Porque as palavras, uma vez dadas, elas não são perdidas. A pessoa que recebe do outro lado, ela guarda. Isso é algo que pode acabar com o casamento. Uma palavra maldita. Né? Então, é importante a gente tomar cuidado com as palavras. Ser mais racional e menos emocionais. Amém? Então vamos lá no 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Porque as bênçãos do Senhor são promessas, então ela é leve. Né? Ela é leve porque é promessa do Pai, a prosperidade. Então quando isso acontece na nossa vida, é de forma leve. Ela não traz dor. Você trabalha, tem seu recurso. Não vem, né, com dor, com sofrimento. Amém? Tudo que vem de Deus é leve. Seja amizades, relacionamentos ou questões financeiras. Tá? Você vai trabalhar, vai fazer a sua parte e Deus ele vai fazer a parte dele. É leve. Se você está numa situação na sua vida que não é leve, seja um trabalho, seja um relacionamento, é algo a se pensar. Porque o que Deus está é leve. Amém? Vamos no 24. O ímpio teme lhe acontecer. O ímpio ele teme que vai acontecer algo para ele.
e que os justos decidam lhe conceder pedido. Então, o ímpio teme o que acontecerá, e o que os justos desejam lhes concedido. Então, assim, o que está falando aqui? Que a pessoa que não teme a Deus, o medo dele vai acontecer. Mas aquilo que aquela pessoa justa, aquela pessoa que busca o Senhor, que procura tá fazendo aquilo que Deus quer, né? Ele vai ter o quê? Sucesso. O próprio Deus vai dar para ele. Então, quando nós estamos debaixo da presença de Deus, da palavra do Senhor, amém? A gente tem as bênçãos dele. Mas entenda que Deus ele pode dar muitas bênçãos, mas o que você precisa buscar dele é a presença. E quando eu falo de presença, eu não falo de religião, eu não falo de uma igreja, eu não sei qual a sua religião, não é isso que eu trato aqui. O que nós falamos é de buscar ao Senhor. E como que eu busco o Senhor? Eu busco o Senhor através da palavra, através de oração. E aí você vai falar, Paula, mas eu não sei orar, não sei o que é isso. Às vezes você aprendeu só a rezar, né? Muita gente que só aprendeu a rezar na vida. Ô, gente, orar é falar com Deus, é como você fala com um amigo. Fala, eu tô com um BO aqui, me ajuda nisso. Eu ando muito no carro falando sozinha. Vocês me encontraram por aí. Então eu tô falando com Deus, eu tô com esse problema, me ajuda nisso aqui, tal coisa. Tô ansiosa, tô preocupada. Por quê? Muitas das vezes a gente tem situações que nos preocupam, mas aí é a hora que a gente entrega pro Senhor. Então, é nas orações que a gente vai entregando. Amém? Ele vai acalmando nosso coração. Então, a oração, ela faz com que você se aproxime de Deus. E os louvores são músicas que nos aproximam de Deus. A música, ela tem muito poder. Não sei se vocês já repararam. Se você ouvir uma música alegre, você fica alegre. Você fica academia, como que é academia? Música agitada. Pra te animar, né? Tá, pra se animar. Se você escuta uma música triste, você não fica triste? Se você escuta uma música que trai não sei quem, você vai pensar, nossa, fulano me traiu. A música tem esse poder de elevar as nossas emoções ou de fazer a gente ficar triste, né? Então, quando a gente fala de músicas de Deus, a gente está falando de conexão com Ele, a gente se sentir bem. Então, se você está num dia que você não está sentindo muito bem, esse é o segredo. Coloca uma música que fala de Deus, que aí você vai se sentir melhor. Amém? Eu quero fazer uma oração agora para você. Amém? Já vou finalizar. Eu quero fazer uma oração para você que quer aceitar Jesus como único Salvador da sua vida hoje. Amém? Você que nunca fez essa oração, você nunca declarou Jesus como seu único Salvador. Às vezes você até foi em alguma igreja, às vezes você tem uma religião, mas você nunca declarou, você nunca falou que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Você quer entregar a sua vida para Ele hoje. Eu vou fazer essa oração. Amém? Agora eu vou pedir para você repetir comigo. Tá certo? Eu vou falar e você fala daí. Declara. Então vamos lá, fala. Jesus, eu te reconheço como único Salvador da minha vida. Que de agora em diante o Senhor direcione a minha vida, a minha casa e todas as áreas da minha vida. Amém. Amém? Agora eu vou fazer uma oração mesmo para que o Senhor nos abençoe, gente. Hoje é segunda-feira. Vamos começar a semana entregando para o Senhor. Amém? Se você tem alguma situação, algo que você quer pedir para o Senhor, fale com Ele onde você está. Amém? Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha abençoar todos que estão presentes, Jesus. Que o Senhor venha trazer conforto ao coração deles. Espírito Santo, que nesse momento você venha visitar cada uma dessas pessoas e que o Senhor venha se fazer presente, que eles venham sentir o teu amor, que eles venham sentir a tua presença, que eles venham sentir a tua paternidade, Pai. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que se levantou contra essas pessoas, sejam palavras contrárias, seja inveja, Pai, seja maldade, que venha cair por terra no dia de hoje, em nome de Jesus. Eu oro que o Senhor venha abençoar cada família, cada casa, que o Senhor venha trazer união. Pai, que o Senhor venha repreender no nome de Jesus todo o mal. Que essa família venha estar cada vez mais unida. Pai, que o Senhor venha trazer a prosperidade em todas as áreas da vida de cada um deles. E que eles venham buscar o Senhor, que eles venham ver o Senhor em todos os lugares nessa semana. Que o Senhor venha falar ao coração deles, que o Senhor venha falar com eles, Pai, que eles venham sentir a tua presença e que o Senhor venha proteger de todo o mal, Pai. Proteger a casa, proteger o trabalho, proteger a vida, e que o Senhor venha
trazer transformação e cura nas emoções, na alma, as angústias, depressão, ansiedade, Pai, que venha cair por terra, no nome de Jesus. Eu declaro, no nome de Jesus, que essa semana seja abençoada. Eu declaro que essa semana portas serão abertas na sua vida. Eu declaro que você vai viver o extraordinário de Deus. Eu declaro que haverá provisão dos céus para tua casa, para tua vida, no nome de Jesus. Amém? Então você que tá aí, me segue no YouTube. Eu sempre tenho um vídeo que eu consigo ficar mais tempo e falar dos planos de Deus, daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para a sua vida. Amém? Então fiquem com Deus e até a próxima. Fui!